Bom dia, já estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Mais um café com as Moreiras dessa manhã, 30 de junho de 2026, uma manhã muito especial. E o nosso tema de hoje é: a vida que você vive representa quem você é? Essa é uma pergunta. Já parou para pensar? Para responder? E eu já vou convidar a Elaine aqui para ela vir participar com a gente, que é o nosso perfil de empreendedoras, onde conseguimos auxiliar as mulheres a dar um direcionamento e posicionamento na sua vida profissional. Olá, Elaine, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. E hoje, eu nem estava hoje com o meu café na mão, porque hoje eu escolhi tomar um café, uma taça, para que a gente possa fazer um brinde. Então, eu escolhi essa taça, gente. O cappuccino está aqui, eu já vou tomar. Gente, eu tô de xícara. A gente comemora com xícara também. Isso, um brinde à vida. Amém. Hum, maravilhoso esse cappuccino. E E para você que está entrando agora já manda o aviãozinho para as outras pessoas para participar, porque hoje vai ser muito, muito especial, de muita sabedoria e entendimento. bom dia, bom dia, bom dia. Então, quem entrou aqui agora já fala de qual cidade você está falando. Estamos esperando o seu bom dia. E logo já vamos iniciar essa manhã, esse bate-papo, esse café com as Moreiras. Já são exatamente 8h03. Podemos começar então a nossa abertura. Seja todos muito bem-vindos com o Café com as Moreiras. E aqui nós acreditamos que algumas conversas podem mudar a direção da vida. E são conversas que vão além do feed. E aí, Conversa Elaine, antes de real. começarmos, Vamos, vamos começar com o momento propósito, né? sim, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por fazer parte desse quadro com a gente. O momento propósito é para começar a iniciar o seu dia com a presença de Deus, porque Ele fala com nós, através da Bíblia. Então, vamos lá. Hoje o nosso versículo bíblico que vai inspirar o seu dia está em Efésios 2, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Olha aí. significa isso? A fé é Deus se coloca dentro de nós. Quando a gente busca Ele de todo o coração, é Ele que dá esse dom para nós. Então, vamos buscar sempre a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos em comunhão, termos uma vida de paz e alegria e de leveza. Amém. Amém, amém. Gente, então não tem como fugir, né? Sempre vai ser Deus na nossa vida, na nossa frente. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. E vamos, né, Elaine, para mais um episódio, um episódio abençoado. Amém. Hoje o nosso episódio está Então, quer saber? diferente. Está diferente. Ai, Jesus. E hoje a nossa convidada, ela é uma mulher que descobriu que não precisa mudar quem era, precisava apenas voltar a enxergar quem Deus a criou para ser. O seu dedo está tampando a câmera, Márcia. Mas eu estou fazendo de propósito para você me chamar. Então vamos lá de novo, vai. Vamos começar de novo, gente, vai ficar bonito. A nossa convidada é uma mulher que descobriu que não precisava mudar quem era. Precisava apenas voltar a enxergar quem Deus a criou para ser. Seja muito bem-vinda, Márcia Moreira! Uhul! Cadê ela aí? Aê! Bom dia! Olá, bom dia a todos que estão aqui presentes. Que café Seja muito maravilhoso. bem-vinda no Café com as Moreiras. Tudo bem com você?
Tudo bem, estou feliz, né, que o Brasil ganhou ontem. A gente não pode passar desapercebido, porque faz parte da nossa essência, da nossa raça. O coraçãozinho fica apertado, por mais que a gente não é do futebol, de ficar acompanhando, mas a gente sempre está torcendo pelo Brasil, porque cada um que está lá, que chegou até na Copa, sabe o processo que passou e o quanto Deus trabalhou na vida de cada um deles. Então, parabéns a todos que estão participando, estão realmente seguindo essa carreira aí. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, o nosso bate-papo aqui é mais, como se diz, é um bate-papo mesmo de café. É aquilo que todo mundo tem a curiosidade de saber quem que é essa mulher de milhões, né? Que está aí arrasando por todos os países, já foi para os Estados Unidos, Europa, né? E Conheceu França, Paris, Suíça, Suíça, e recentemente Dubai, Dubai. recentemente foi para Dubai. Realmente é uma mulher de milhões e que por onde passa também, ela deixa essa essência que vem de Deus, né? Que ela carrega muito e muitas pessoas que conversam, que convivem com ela, tem essa aproximação por causa disso. Eu nem sei por que eu tô com você, né? Mas a sua presença me cativa e você faz diferença na minha vida. Você transformou a minha vida. Já escutei muitas mulheres falando isso para ela. E baseado nisso, eu vou perguntar, Márcia, quando você percebeu que estava vivendo uma vida que já não representava quem você era? Então, eu percebi que eu estava vivendo para o mundo. E quando você começa a viver para o mundo, você esquece de quem você é. Então, eu sempre coloquei o trabalho na frente de tudo, da família, das pessoas, de tudo que importava, porque hoje mudou minha essência, mudou muita coisa dentro de mim. Só que eu não entendia que primeiro tinha que ser Deus, eu e o próximo. Eu sempre pulava essa etapa, então eu fazia Deus e o próximo. E cadê eu nesse momento? Então, até que Deus começou a trabalhar na minha vida, até que teve um momento também que eu comecei a me conectar com pessoas espirituais, pessoas que me mostraram o caminho certo, e foi aí que eu entendi que o processo não tem como dar errado se você entender que primeiro vem Deus, depois vem eu, e aí sim a gente se dedica para o próximo. Então foi esse momento que eu percebi o que realmente dá certo aqui nesse mundo, nessa vida. E como que era a sua vida antes dessa transformação? O que você fazia que você não enxergava, né? E que você vivia mais para o próximo do que para si mesma? Eu era uma mulher muito trabalhadeira, só trabalhada, trabalhadora, mas assim, eu saía para trabalhar, eu cheguei a ter 3 empregos. Eu entrava às 7, saía às 5, depois saía das 5h15 eu entrava em outro, saía às 19h30, depois 19h45 eu entrava em outro, e aí sim, depois eu entrava nesse terceiro trabalho, depois lá por volta das 10h30, 11 horas da noite que eu ia embora para casa. Então eu trabalhava muito e procurava o quê? Focar só no trabalho, porque eu achava que através do meu esforço, através da minha dedicação, eu ia conseguir resultados, mas resultados que nem eu sabia que resultado que era, porque eu só trabalhava, então eu não tinha tempo para pensar, para planejar, e eu ficava só o quê? Escondida, porque eu tinha medo de aparecer, então ficava nos bastidores, só fazia o que tinha que ser feito dentro das empresas, e mais nada. Então, durante muitos anos, eu sempre me enxerguei como que o patinho feio. Então, deixa eu ficar aqui só nos bastidores, no operacional, trabalhando, porque ali eu achava que eu estava completa. Só que tinha um detalhe muito importante, porque não me faltava capacidade para trabalhar. Só que o dinheiro que eu ganhava, eu não via. Era horas e horas de trabalho, mas cadê esse dinheiro?
eu não gastava comigo, eu gastava com as pessoas. Por quê? Porque faltava a minha identidade. Eu me sentia sem identidade. Então, foi assim, um momento muito delicado da minha vida, porque às vezes as pessoas, você já nasceu aparecendo. Não, eu sempre me escondia, porque eu sempre me achava um patinho feio. Olha aí, gente. E aí, Essa foi chocada? chocante, hein? Quem não sabia dessa. E me fala uma coisa, você costuma dizer que aprendeu a se priorizar. Em qual momento você entendeu que isso não era egoísmo, mas uma decisão necessária? Sem dúvidas, com as decepções. Porque muitas vezes a gente se doa, até quando, né? Eu iniciei falando sobre o processo que eu entendo hoje. Hoje nós estamos falando no dia 30 de junho de 2026. Então, anos atrás eu não entendia isso. Então eu tinha medo de decepcionar as pessoas, né? Eu confiava demais e dizia sim para todo mundo. Eu não tinha como. Eu não tinha coragem de falar não. As pessoas vinham, Márcia, vamos. Márcia faz. Márcia pega. Márcia busca. E eu sempre o quê? Acolhendo todo mundo. Até, inclusive, nessas empresas que eu trabalhei, um beijo, ó, para todo mundo que está aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Mas o que acontece? Nessas empresas que eu trabalhei, era muito chocante porque eu pegava todo o trabalho, além do meu, eu ainda absorvia o trabalho dos outros. Por quê? Eu tinha uma sede de aprender, de liderar, de conhecer mais profundamente. Eu não me arrependo de nada. Só que eu carregava uma mochila muito pesada nas costas. E isso foi me trazendo o quê? Um cansaço muito físico e mental. E eu me perdia. Então, quando eu me perdia, eu entendia que, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? O porquê que eu estou me comportando assim? Eu não conseguia entender. E aí, com essa leveza que o tempo vai passando, você vai estudando, vai adquirindo conhecimento. Tanto é que hoje também, conhecendo mais sobre inteligência emocional, a gente procura o quê? Se cuidar, se doar mais e entender, olhar para dentro de si. Então, seria isso, que é um diferencial aí que eu procuro manter. Gente, ó, vai, Elaine, convida aí o pessoal para vir assistir Vou essa convidar live, aqui, peraí. esse café, né, para tomar esse café. Tomar um café aqui, que agora eu tô na pressão, hein, gente? Pressão é algo. Será que ela ficou nervosa? Alguém percebeu o nervosismo da Márcia Moreira? E Não, quando a gente convida as pessoas, geralmente as pessoas falam que tem medo, né? Elas têm um sim. medo de, ai, o que você vai perguntar? Ai. E me fala uma coisa aqui, qual foi o não mais. Elaine, você sabe assim que hoje eu percebo que muitas dores que eu vivi não era porque as pessoas eram ruins, entendeu? Não era, porque as pessoas são ruins, não. Foram porque eu não estabelecia uma regra, entendeu? Eu não estabelecia limites para que elas viessem até mim. Então, as pessoas não são ruins, elas são aquilo que você permite elas serem com você, até onde elas podem chegar com você, porque é aquele medo de não se posicionar. Isso, que não é dito, né? Uhum. Não pode ser cobrado também. Exatamente. Gente, pensa que tá uma delícia esse cappuccino. Imagina. Depois eu te convido, Elaine, para a gente fazer um brinde. E qual foi o não mais difícil que você precisou dizer e como ele mudou a sua vida? O não mais difícil que eu precisei dizer foi o momento que eu disse sim para mim. Porque quando eu disse não para o mundo, eu disse não para as pessoas, eu disse não para aquilo que não fazia mais parte de mim. Então, eu falo que o não mais difícil foi o sim, porque eu comecei a falar o sim para mim mesma. E foi aí que eu entendi que eu poderia sim mudar a minha vida e ter coragem de encarar qualquer coisa. Ser uma pessoa ousada, ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa dinâmica, porque é isso que faz hoje quem eu sou. Então, o não mais difícil foi o sim que eu disse para mim mesma. Amém.
E você tá conseguindo falar não? Sim, cada Sempre? dia mais, viu? Porque não É um é só treinamento, é pelo. isso? Só responde assim para mim, rapidinho. Você acha que é um treinamento, quanto mais você vai falando, fica mais fácil cada vez mais? Foi difícil falar esse primeiro não? Foi difícil, porque assim, os nossos pensamentos é um processo de informações. Então, é tudo aquilo que você viveu e que você está no seu subconsciente. Quando você vai se permitindo falar não para as pessoas, eu falo de forma em tudo, tá, gente? No sentido de que, eu posso isso, eu posso aquilo, mas quando você enxerga que esse não, né, veio processado, vai se tornando mais fácil, vai ficando menos pesado. Claro que muitos não vai ser sim para outras pessoas. Porque quando você fala não, às vezes para uma pessoa, para uma situação, e a pessoa acaba fazendo o quê? Ela acaba ajudando ela. Porque se você não dá, empurra a pessoa e fala, ó, tchau, eu não vou mais andar com você, ela não vai crescer. Então, deixa a pessoa aí. Então, o não também ajuda as outras pessoas também a andarem com as próprias pernas, é isso, né? Perfeito. A gente tem aí, né, um grande comunicador que infelizmente já não está mais conosco, Silvio Santos. Ele recebeu um não. E olha o império que ele construiu. Estou pegando ele como exemplo, mas existem muitas pessoas aqui anônimas que realmente entendeu. Conheço várias outras pessoas por uma pressão de aluguel, a pessoa ficava ali enchendo o saco do aluguel, e foi ali que ele motivou a comprar o próprio comércio, próprio, né, o Própria próprio rede de TV, né? estabelecimento. Própria TV. Isso. E hoje você acompanha mulheres diariamente na sua percepção. Qual é a dor que quase todas elas carregam em silêncio? Elas não. Qual que você acha? Qual que é a dor que elas carregam em silêncio? Na verdade, as mulheres, né, nós mulheres, achamos que carregamos a dor do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo, eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Mas, na verdade, não é sobre o dinheiro. É sobre o nosso eu, o nosso interior. Porque se Deus não trabalhar dentro de você, você não vai ser dinheiro, você vai passar a vida toda só tendo o quê? Dinheiro. O dinheiro é bom, sim, ele vai te trazer conforto, só que ele é um conjunto, você não vive só com o dinheiro, vai além disso. Então, quando você entende que o que está dentro de você, quando você externa isso para as pessoas, a sua essência, a sua autenticidade, você ser única, é um diferencial. Então, aproveita e seja você. Exatamente. Se uma mulher olha para a própria vida e sente que perdeu a própria identidade, qual seria o primeiro passo para reencontrar quem realmente ela é? Quando ela perde a identidade dela. Que tal começar se olhando no espelho, se admirando, gostando daquilo que você está vendo? Não importa se quiser colocar filtro, colocar uma unha, colocar um batom vermelho, um batom, a cor que você quiser. Mas comece a olhar para você, comece a enxergar aquilo que Deus te deu, o que Ele te deu de melhor. Todo mundo tem. Todo mundo tem algo que faz a diferença. E o que importa é você reconhecer que você é importante para você e principalmente para Deus. Então não tem como você fugir. Eu tinha o complexo de inferioridade, eu achava que eu não ia conseguir nada, eu sempre achava que os piores trabalhos vinham para mim, mas quando eu comecei a entender que todo pensamento leva a um sentimento que leva a um resultado. Aí você muda os seus pensamentos, você começa a atrair coisas positivas para sua vida, tudo muda. Mas você tem que também ter a coragem de dar o próximo passo. É tudo Simplesmente questão não de é. equilíbrio, né? Questão de Como? equilíbrio. Questão de equilíbrio. Tem que ter equilíbrio em Sim, tudo.
Exatamente, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou lá, vou arriscar algo, mas quando você arrisca algo, você tem que ter o pé no chão, porque se você não tem o pé no chão, que nem aqui, o nosso café, hoje ele é um risco, mas ele é o quê? É algo que brotou um desejo dentro do coração que veio de Deus. Então, tomar esse café, trazer pessoas interessantes, trazer. Eu sou uma pessoa interessante, por quê? Porque eu entendi que Deus vive dentro de mim. Então, quando eu aceitei ter Deus como meu único e suficiente Salvador, eu entendi que eu não preciso estar rodeada de pessoas, porque no momento certo ele apresenta os seus amigos e é assim que a gente vai caminhando, porque nada vem do nada, né? Então a gente vai plantando. Não adianta eu chegar aqui hoje e falar assim, não, eu já sou. Não, ninguém é. Se não tiver Deus do seu lado, ninguém é. Entenda isso. Você é único. Deus trabalha dentro de você, mas a partir do momento que você convida ele para estar junto com você. Então, se você está aqui, fala de onde você está falando. Muito obrigada por participar. E vamos lá continuar esse café. Ela é entrevistada, mas ela não consegue. A gente está no sangue, na alma, que é mais sorte do que ela. E é até interessante, porque cada um tem uma personalidade. E você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você convive, que anda junto com você. Porque se você, geralmente você pega um pouco daquela pessoa, vou falar por nós duas mesmo, porque eu e a Márcia, nós somos oposto uma da outra, né? Assim, duas versões totalmente diferentes. A gente consegue ficar junto, se dar muito bem, porque os nossos valores e propósitos são exatamente os mesmos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é muito importante. Se as pessoas que você anda não têm os mesmos princípios e valores que o seu, não compensa você estar junto. É uma troca, porque ó, eu era uma pessoa que não tinha muita coragem. A partir do momento que eu comecei a andar com ela, eu comecei a ter coragem. E a Márcia, qual que ela pegou de mim aqui? Esse cabelo de milhões, esse batom vermelho. Ela tinha um preconceito do batom vermelho que demorou, não foi para mim colocar na cabeça dela que ela ia destacar muito mais com batom vermelho. Sim, até a gente trazer aí, porque nós somos cheias de crenças limitantes e mitos lá do passado. Então, eu até, a Elaine, quando começou, falou, passa esse batom vermelho. Eu falava, gente, isso é ridículo. O esmalte também, né? Lembra? O esmalte também, falava, isso é muito gritante, isso não é meu perfil. Até chegou um momento que quando eu trabalhei no hospital, foi um momento assim que eu pedi demissão, passou um tempo, eu pedi demissão, e foi interessante que quando eu fui embora, quando eu cheguei, falei, não, vou voltar lá que eu tinha que fazer toda a parte burocrática. Aí a Elaine falou, não, você vai se arrumar, você vai fazer o cabelo. Aí ela foi lá, fez meu cabelo, deixou impecável, passou uma maquiagem, coloquei a melhor roupa, e ela falou, agora você vai. Quando eu cheguei lá, eu tinha bastante relacionamento com os médicos, muita amizade. Quando o doutor me viu, ele falou, nossa, Márcia, nem parece aquela bagaceira que trabalhou aqui comigo. Então, gente, a gente fala sobre posicionamento e na hora eu fiquei assim, nossa, ele pensava isso de mim, só que ele nunca tinha me falado. Então, presta atenção nos detalhes, porque você às vezes está com pessoas à sua volta que não tem coragem de falar. E naquele momento que ele falou para mim, nem parece aquela bagaceira que trabalhava aqui, isso me fez o quê? Mas eu não levei pro coração. Isso para mim, ó, até eu falo com muita energia, com muito gosto, porque foi o que me fez realmente falar, peraí, bagaceira não, né? Deixa eu me posicionar. Foi no momento, então, eu não nasci pronta, eu fui aprendendo a me desenvolver, porque para mim, eu sempre gostei do simples. Para mim, se passasse batom tá bom, maquiagem nunca gostei. E a partir do momento também que eu comecei o quê? Na ambiência com a Elaine, que sempre gostou de maquiagem, sempre se cuidou, aí eu fui aprendendo. E depois, o que é mais interessante, eu não precisei ser ela. Ficou leve. Então, automaticamente, às vezes, ela não está usando o batom vermelho, eu pego e falo, Elaine, cadê esse batom vermelho? Você fica pálida sem. Então, é sobre respeitar. E eu entendi que eu não precisava ser ela, mas eu gostei daquilo que eu comecei a ver e enxergar. Por isso que eu falei, se olhe no espelho,
Comece a se amar. E a gente sempre tem algo que é muito lindo. Não adianta, Exatamente. né? A beleza não é completa, mas sempre tem algo. E se não é o rosto, se não é a cara, se não é o corpo, vai ser a sua essência. E a pessoa se torna linda através daquilo que ela tem para colocar na vida do outro. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E qual que é a imagem que você está passando? Sim, Tem então que vamos isso. cuidar, porque eu vejo muitas empresárias, muitas empreendedoras que só focam no dinheiro e no operacional. E a vida não é só isso. Você tem que olhar para dentro de si, realmente se amar, se gostar. Cuida da aparência física, cuida do cabelo, cuida da sua essência. Aprenda a falar não, se posicione, fale o que está. Ah, não está gostando, ó, tá acontecendo isso aqui na nossa parceria, no nosso relacionamento, vai lá e fala. Tenha coragem de falar e realmente falar do coração. E se a pessoa não quiser mais, está tudo bem, porque vai vir outras pessoas e faz parte do nosso dia a dia. E se o velho não sair, o novo não volta. Não vem, quer dizer, não vem. Exatamente. O novo não vem. As Vamos pessoas agora. certas no momento certo. Então vamos agora para o nosso momento ping-pong, que nós só tem 3 minutos. Então, bora lá, que eu me empolguei. Vamos lá. Você vai Obrigada responder. por todos que estão aqui, né, nessa manhã. Muito obrigada a quem passou por aqui também. Deu aquela corridinha e nos prestigiou. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá, Elaine. Você vai. É um momento ping-pong. Você vai responder com uma palavra só, tá? Coragem ou perfeição? Coragem. Uma decisão que mudou sua vida. Dizer sim para mim. Um medo que você venceu. A vergonha de aparecer. Uma palavra que representa sua missão. Propósito. O que nunca mais aceita viver. Decepção. E quem é a Márcia hoje? Filha de Deus vivo. Então, eu sou filha. E eu sou herdeira. E quem é herdeira é o quê? Realmente uma mulher de milhões. Exatamente. E a conexão mente? Conexão mente. Então, quando a gente vem para conexão, foi algo também que Deus trouxe para tratar essa história que eu contei, né? E serviu para mim, serviu para a Elaine, e hoje a gente replica através desse conhecimento. Então, nós temos primeiro a mente, que traz a direção. A mente que traz a direção, não, peraí, deixa eu me empolguei aqui. A mente que traz o diagnóstico. Então, primeiramente, a gente traz o diagnóstico, para você entender que ponto você está. Depois a gente tem a mente, que é um método, né, gente? É um método que você traz a direção. E depois que tem também a mente, que é uma conexão mais profunda, mais premium, que você traz totalmente aquilo que você quer viver. Aquele apoio, aquele aperfeiçoamento de tudo aquilo que você vem sempre se esforçando. Então, é um diferencial. Isso é um trabalho, né, diferenciado, e ele é personalizado para cada pessoa de uma maneira, de acordo com a sua necessidade também, né? Sim, porque nesse encontro, nessas sessões, desse planejamento, não é simplesmente só uma mentoria, né? Ele abrange muito mais sobre a sua essência, aquilo que você está vivendo, que está te faltando. Porque muitas vezes não é só, é o que eu disse, não é dinheiro, é posicionamento, é coragem, é intenção de estar realmente preparado para viver aquilo que você quer. Mas agora... muitas vezes não tem coragem. Exatamente. Agora nós temos um aniversariante aqui hoje. Quem será que é? E olha só que tem de presente para você. Olha, que lindo! Parabéns para mim. Mas gente, eu ia falar 30 de junho, 30 de junho. Mas parabéns para mim, obrigada. Olha, feliz aniversário. Mas esse bolo aqui, ele não é um simples bolo, ele tem um significado muito, muito especial.
Esse aqui é uma barra de ouro, tá vendo? Dourado, não sei se dá pra ver certinho. É uma barra de ouro com vários pedacinhos de ouro aqui, ó. Um avelã coberto com chocolate também. E aqui a tâmara, que eu trouxe também recentemente lá de Dubai. E também tem a avelã dentro. Tem a tâmara em volta e mais a cobertura de chocolate, porque a tâmara lá em Dubai significa prosperidade, né? Uma vida próspera, uma vida boa. Então, é o que eu desejo, e acredito que todos que estejam aqui, todas as pessoas que te conhecem, desejam a mesma coisa. Muita prosperidade, felicidade, saúde, e que Deus multiplique a sua vida, e que você continue sendo essa pessoa que você é, multiplicando as vidas, seguindo o seu propósito, o seu chamado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e hoje vamos comemorar muitos, daqui é seu, e o sabor dele, gente, o recheio, é surpresa. Só quem quiser saber vai ter que acompanhar à noite na hora que ela for cortar o bolo, olha só. É um recheio surpresa. Já não vejo a hora, então. Tá cheiroso, já trouxe essa taça aqui para a gente comemorar. Vamos fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde. Um brinde à nossa saúde. Obrigada a todos. Obrigada, Luiz. Deus abençoe. E lembrando que o Café das Moreiras não é um simples café. Aqui é um bate-papo, porque a gente se conecta com você e com o próximo. E aqui só tem conversas reais que vão além do feed. Beijo para todo mundo que participou. Gente. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima terça-feira. Deus comando sempre. Obrigada. Beijo. Beijo.